Meus irmãos, vamos ao nosso estudo de hoje. Gostaria de convidá-los então aí a abrirem suas Bíblias. Nós estamos lendo aí Atos capítulo 9. Estamos vendo os atos de um homem que foi transformado pelo Senhor, que passou por uma intensa transformação. E são três aspectos que nós estamos vendo. Na semana passada nós pudemos olhar para o compromisso que um homem transformado tem com a pregação da palavra de Deus. E ele não apenas é um pregador, aquele que proclama alguma coisa, mas ele proclama a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem que deve estar nos nossos lábios, não qualquer mensagem. Nós não devemos falar aquilo que vem simplesmente na nossa cabeça, mas nós falamos o Evangelho, proclamamos o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nos foi dada para proclamarmos. E hoje nós, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir aqui, nós vamos olhar para mais um deles, mais um desses atos que estão presentes na vida de um homem transformado. Estamos falando aqui da vida de Saulo, apóstolo Paulo, aqui no período da sua conversão, no tempo em que ele foi convertido ao Senhor, basicamente e necessariamente aquele momento em que ele esteve na cidade de Damasco. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, alguns dias se passaram ali na cidade, e durante esse tempo em que ele esteve ali, nesse primeiro momento de conversão, em que ele foi convertido e o contato com a igreja, com os irmãos, ele pôde compartilhar do Evangelho com aquelas pessoas ali de Damasco. Basicamente, nós estamos olhando aqui que ele pregou nas sinagogas ali. Então, quem era o público-alvo de Paulo ou Saulo aqui nesse primeiro momento no seu ministério? Eram os judeus, né? Tanto aqueles que foram convertidos a Cristo, ao cristianismo, quanto aqueles que ainda não tinham conhecimento que o Messias havia chegado, era Jesus, o Cristo, e agora Deus usa Paulo para pregar para esses judeus ali na sinagoga e anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus, né? Então, na semana passada, nós já vimos aqui essa primeira parte. Hoje o nosso alvo é olhar aí o versículo 21 de Atos capítulo 9, que diz assim: Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que há na mente daqueles que estão ali ouvindo a mensagem que Saulo está pregando uma certa confusão. E nós vimos aqui no anúncio dos pontos do nosso estudo que um homem transformado ele produz impacto na vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que o cercam. E que tipo de impacto é esse? Nós percebemos no texto é que ele traz uma admiração, um assombro. O que Paulo produziu ou causou na vida daqueles judeus que frequentavam a sinagoga ali em Damasco foi uma tremenda confusão mental. Eles ficaram aqui atônitos, essa é a expressão que aparece aí, confusos, admirados. Estavam ali boquiabertos. O que aconteceu? E qual é a razão dessa admiração, desse espanto na vida daquelas pessoas que viam Paulo na sinagoga pregando o Evangelho de Cristo Jesus? Se os irmãos olharem aí no texto, na semana que vem, nós olharemos para o versículo seguinte, que é o versículo 22. Não é o nosso alvo aqui hoje, mas o finalzinho, a metade na primeira metade do versículo 22, a gente vai ver a seguinte declaração: que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia
E aí vem a expressão aqui, e confundia os judeus que moravam em Damasco. Então, vejam, não é apenas um estranhamento, uma admiração, eles ficaram perplexos, espantados e ficaram também confusos. Por que havia essa confusão na mente daqueles que estavam ali frequentando a sinagoga enquanto Paulo estava pregando para eles naqueles dias? Olha, é claro que pelo próprio versículo 21, nós já temos a resposta a esta pergunta, não é verdade? O que nos é dito por Lucas, no restante do versículo 21, é que estes judeus que estavam na sinagoga ouvindo Paulo pregar, eles traziam a seguinte pergunta: não é este, se referindo a Saulo, que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Então aqui nós temos a resposta para esta confusão que estava presente na mente daqueles homens. Saulo havia ido para lá com uma autorização dos principais sacerdotes de Jerusalém, principalmente do sumo sacerdote, para prender todos aqueles que frequentavam a sinagoga invocando o nome de Jesus. E eles esperavam que Saulo estivesse naquele momento ali, na sua estadia em Damasco, promovendo o extermínio dos crentes no meio do povo de Deus, ali, o povo judeu ali no meio de Damasco. Mas o que acontece é o contrário. Eles percebem que Saulo está unido aos crentes. Ele está com o mesmo discurso, ele está pregando a mesma coisa que aqueles outros judeus crentes em Jesus pregavam. E eles ficam confusos, admirados, atônitos, porque esperavam uma ação enérgica de Saulo contra os crentes, e agora o opositor, o forte opositor, o guerreiro ou campeão deles, né, está do lado contrário, está jogando no time adversário. O que está acontecendo? Como o nosso homem mais forte, mais enérgico na perseguição aos crentes, agora está pregando o que eles pregam? É de ficar confuso, é de ficar admirado, certamente, porque eles não esperavam isso. Talvez já estivessem se preparando para uma investida muito forte em termos de perseguição aos crentes. Essa notícia de que Saulo estava chegando para perseguir os cristãos já havia se espalhado em Damasco. E como é que nós sabemos disso? Pela própria declaração desses judeus aqui. Nós aguardávamos que isso acontecesse. Embora Damasco estivesse a uma certa distância, uma distância considerável para as limitações daquela época de viagem, entre Jerusalém e Damasco, a distância é de aproximadamente aí de uns 250 quilômetros. Então, é uma distância considerável para aquela época. Era uma viagem longa, demorada, e certamente a notícia já estava lá, tudo preparado para receber Saulo. E eu falei para os irmãos, ele entra na cidade não com glória, com honra, com poder, impondo medo, mas ele entra na cidade totalmente humilhado. As pessoas já estranham isso. E aquela semana ou mês de perseguição em toda Damasco aos crentes não aconteceu. Ué, o que está havendo aqui? Então, eles ficam perplexos nesse sentido. Deveriam estar vendo Paulo ali nas sinagogas, ou Saulo, investigando quem é crente, não está acontecendo. E quando ele toma a palavra para pregar, o que ele prega? Ele prega o evangelho de Jesus, ele anuncia Jesus. Ele está defendendo o evangelho de Cristo Jesus. E as pessoas então percebem, é claro, isso é inevitável, que aquele homem sofreu alguma transformação.
não no aspecto apenas exterior, mas aqui dentro do coração dele. O interior dele foi mudado. Ele que tinha ódio no seu falar contra os crentes, agora estava falando com amor por eles. Aquele que considerava Jesus um herege, agora está proclamando ele como Messias e Rei, como Senhor e Deus. Então eles percebem que algo grande aconteceu ali. Bem, é praticamente certo que Lucas está aqui se referindo a judeus não cristãos. É possível que essa pergunta seja também de judeus cristãos em Damasco? É possível, mas nem tanto. Talvez nós poderíamos atribuir essa pergunta também a cristãos no sentido de uma preocupação, de uma prudência. Olha, esse homem veio para cá para nos perseguir, para nos destruir. E agora ele está agindo de forma semelhante a todos os demais cristãos. O que está acontecendo? Será que ele realmente foi transformado? Será que isso não é um plano para descobrir, para se infiltrar no nosso meio? Então, alguns acreditam que esta fala também esteja ligada aos crentes em Jesus, inclusive. Mas, pelo contexto geral que nos é apresentado aqui por Lucas, na verdade, isso está mais ligado aos judeus, os não cristãos, aqueles que não eram seguidores de Jesus. Eles ficaram assim, nós esperávamos um grande movimento, talvez até pensando em ajudar Saulo, entregando os crentes, né? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão agora também sendo vencidos e convencidos por aquela palavra. Eles percebem, queridos, que o que aconteceu a Saulo foi algo extraordinário. Eles não sabem ainda, eles não têm noção do que está acontecendo, mas eles já sabem algo. Este homem foi transformado. E assim, meus irmãos, acontece com todo aquele que tem um encontro com Jesus, não é verdade? Um homem que tem um encontro com Cristo e ele é transformado, fica evidente essa mudança em sua vida. Fica evidente essa mudança em suas palavras, na sua forma de falar, na sua forma de agir, de se portar, de conduzir-se diante das pessoas. Isso é uma mudança evidente, é esperado isso acontecer. E o que está acontecendo aqui é algo que, de fato, chama muita atenção dessas pessoas ao ponto deles ficarem confusos e admirados, assustados, sem entender nada. Porque a fala deles aponta para o passado de Saulo. E quem era Saulo antes de conhecer a Cristo? Era um judeu extremamente zeloso, rigoroso na lei, perseguidor dos crentes e perseguidor da palavra. Por isso que a expressão que aparece aí no versículo 21, apontando para os atos de Saulo, diz que ele exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. A ideia aqui é de alguém que se posiciona com uma forte oposição a ponto de aniquilar a igreja, tentar aniquilar a igreja. Lá em Damasco, num local tão distante, irmãos, numa cidade, como eu disse, bem afastada, sem nenhuma tecnologia moderna que os ajudasse a saber das notícias de Jerusalém rapidamente, lá em Damasco eles já sabiam que estava acontecendo em Jerusalém um extermínio de crentes. E esse extermínio de crentes era atribuído a quem? A Saulo. Tinha um nome, né? Tinha um agente principal, tinha uma voz ali falando mais alto na perseguição contra os crentes. E essa voz era de quem? Era a de Saulo. Esse homem, ele é implacável nas suas ações contra a igreja de Cristo.
Esse homem é implacável nas suas ações contra o povo de Deus, contra os cristãos, contra aqueles que invocam o nome de Jesus. Veja que esta perseguição é uma perseguição direcionada, ela tem um alvo, não é para qualquer pessoa. Não é uma perseguição ampla a judeus, mas é uma perseguição somente àqueles que invocam o nome de Jesus. E a ideia de invocar o nome de Jesus é você confessá-lo como Deus. Ok? Vocês se lembram de Estevão quando estava sendo apedrejado e morto? Ele levanta os seus olhos e ele vê o Senhor de pé ao lado do trono de Deus Pai, com os céus abertos perante ele, e ele invoca o nome do Senhor ali, suplica ao Senhor enquanto ele é apedrejado. Isso, queridos, para o judeu era uma blasfêmia, porque invocar o nome de Jesus significa considerá-lo como Deus. E qual era a pena para quem invocava ou invocasse o nome de Jesus, ou atribuísse a Jesus a divindade? É o apedrejamento previsto na lei. Era uma pena de blasfêmia, punida rigorosamente com apedrejamento. Por isso que Paulo ele não fazia isso com pena, com nenhum remorso no coração dele. Ele fazia isso atribuindo fazer ali a vontade de Deus ao matar os crentes. Ele está dizendo, eu sou um homem zeloso na aplicação da lei. Então, o que eu faço é um serviço a Deus. Você invoca o nome de Jesus, você confessa Jesus como Deus, Rei e Senhor, então você deve morrer, porque você é um blasfemo. Então, todos aqueles que invocavam ao Senhor eram considerados blasfemos perante a lei dos judeus. E Paulo, então, era implacável na perseguição a estes que invocavam a Cristo como Senhor. E o seu objetivo era não apenas causar sofrimento, impingir sofrimento aos crentes, mas aplicar a pena de morte. Por isso que eles colocam aqui, queridos, essa expressão exterminava. Nós já vimos aqui uma palavrinha também que remonta a essa ideia de destruição total. Diz que Paulo assolava a igreja, não era assim? Ele perseguia a igreja de Cristo com todo o ódio, e ele varria a igreja com a perseguição de tal forma a não deixar nada de pé. Se nós estivéssemos vivendo nessa época, irmãos, imaginemos aqui que nós estivéssemos na cidade de Damasco e o apóstolo Paulo estivesse entrando aqui para perseguir-nos como crentes em Jesus, e ele chegasse aqui, nós seríamos destruídos. Ele entrou em Damasco com a sua caravana, com seus soldados ali, nós não sabemos, né, quem era aquela comitiva, a Bíblia não especifica, mas provavelmente soldados que serviam no templo. E estavam encarregados de entrar e prender. Então, se ele chegasse aqui, certamente todos nós iríamos presos. Seríamos torturados, chicoteados primeiro, e nos seria dado a opção de negar o nome de Cristo. Você invoca ou não invoca o nome de Jesus? Aí você tem que decidir o que você quer fazer. Se você vai confirmar a sua fé ou se você vai negar. E quando o cristão continuava invocando o nome de Jesus no momento do seu sofrimento, da sua tortura ali, então a pena de morte era aplicada. Por isso que o que esse homem fazia era trabalhar intensamente para pôr um fim logo àquele movimento de judeus hereges que estavam seguindo aquele tal de Jesus, que fora crucificado e que eles alegavam ter ressuscitado dos mortos no terceiro dia. Então, quando o povo de Damasco ouviu o que havia acontecido a Saulo, foi contado a eles essa experiência de transformação, seja pela boca de outros judeus, porque as notícias correm, né, irmãos?
Então as pessoas contam. Hoje corre um pouco mais rápido, mas naquela época as coisas funcionavam também no modo natural, né? Então, boca a boca. A notícia se espalhou em Damasco. E agora Saulo, na sinagoga, pregando ao lado dos crentes, ao lado dos cristãos, defendendo os irmãos em Cristo ali, não perseguindo, não matando, mas dando provas que ele havia passado por uma transformação radical na sua vida. Como que essas pessoas ficam? Ficam confusas, ficam atônitas, admiradas. Então aqui há duas formas de nós olharmos para esse impacto produzido por Saulo na vida dessas pessoas. Esses judeus foram impactados ao verem Saulo defendendo os crentes em Jesus. Ele está fazendo o exato oposto daquilo que ele veio fazer. E eles ficam assustados. Ué, ele deveria estar matando essa gente, não é isso não? O que eu perdi, né? O que eu não vi aqui nessa história? O que está acontecendo? Nós viemos à sinagoga nessa manhã querendo ver aqui esses cristãos sendo presos. E o que nós estamos vendo aqui, estamos sendo surpreendidos com um homem ao lado de cristãos defendendo a fé cristã. Isso é um impacto. Nessa medida o impacto acontece. Mas há uma outra medida também, queridos. No sentido de ficar maravilhado. De olhar e falar assim, olha, para este homem, terrível e cruel e zeloso como ou era, está agindo dessa forma, só um poder muito grande para causar essa mudança tão repentina. É assim? Você pode esperar, talvez, uma mudança lenta, progressiva, vagarosa, né? Com o tempo, uma reabilitação de Saulo, né? Vamos botar Saulo aqui enjaulado um pouquinho, vamos educá-lo, vamos ensiná-lo um pouquinho, vamos ver se ele melhora a personalidade dele. Mas, gente, o que acontece é assim, ó, é o ditado que a gente fala, foi mudado da água para o vinho. De uma hora para outra. Nossa, o que faz o nosso guerreiro mais poderoso, o nosso defensor mais zeloso mudar de ideia, mudar de lado? Nossa, o que aconteceu? Como é que a gente pode mencionar isso, querido? É como você vê hoje, sei lá, uma mudança, uma característica não esperada em alguém que assuste, né? Você vê lá um corintiano virar palmeirense, um vascaíno virar flamenguista, ao contrário, dá problema isso, não dá? Hã? Um esquerdista virar direita, ou o contrário. Meu Deus, como pode de uma hora para outra acontecer assim? Isso assusta, né? Fica assim, nossa. Só que a transformação que Saulo sofreu vai muito além disso, gente. Muito mais radical do que essa. Porque ele foi transformado no seu coração. Não só no mundo das ideias apenas. Ok? Porque é possível nós mudarmos a nossa mentalidade, nós acolhermos um pensamento e uma ideia diferente. Mas nós não podemos mudar os nossos corações. Não, isso não cabe a nós, ninguém consegue fazer isso. Para que uma mudança assim ocorra, é preciso a ação de Deus no coração do homem. Então eles olham para Saulo e ficam tremendamente admirados, espantados, extasiados. Nossa, esse homem veio para cá para fazer aqui aquilo que ele tem feito lá. O que nós ouvimos a respeito das suas ações lá em Jerusalém. E agora ele está do outro lado. Como é que pode algo assim acontecer? Então eles ficam surpresos, irmãos. O testemunho de Saulo causa uma confusão.
entre eles por saberem da sua reputação antiga. E isso, ao se deparar com essas palavras de Saulo, esse comportamento novo de Saulo, eles ficam preocupados em certa medida, né? Olha, alguma coisa aconteceu. E isso é bom, queridos? É bom, não é? É bom, sabe por quê? Porque isso abre o caminho para que o evangelho possa ser proclamado. Vocês já imaginaram a oportunidade que Saulo teve aqui de anunciar Cristo de uma maneira tão poderosa? Ele, que era o maior opositor, agora foi vencido. Aquele que mais falava mal do evangelho, agora está sendo o maior defensor. Qual o impacto que isso causa na vida das pessoas? O que você acha que isso acontece? É algo muito grande, né? Uma mudança muito radical. E isso, meus irmãos, é o que acontece a todo aquele que se encontra com Cristo. É uma mudança inevitável. Há mais pessoas na Bíblia que passaram por essa transformação radical assim? Quando nós olhamos para a Bíblia, para a história do Evangelho, do cristianismo, quando nós olhamos para o relato de Lucas, quando nós olhamos para o Evangelho, há outras histórias assim de transformação radical? Há muitas. Por exemplo, Marcos capítulo 5, se os irmãos olharem o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você vai ver a história de um homem que foi radicalmente transformado. Este homem, ele vivia nos sepulcros, atormentado por uma legião de demônios, e quando Jesus chegou àquele local, e aquele homem possesso de uma legião de demônios veio ao encontro de Jesus, ele foi liberto completamente. Os demônios saíram deles, foram para os porcos e se atiraram, se precipitaram lá no mar. Depois, quando as pessoas voltaram da cidade, encontraram aquele homem de que forma? Em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Essa é a história narrada também em Mateus, os irmãos podem ver em Mateus 8 ou Lucas 8, também acontece isso, né? Verso 5 aí diz que ele andava sempre de dia e de noite clamando entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras. Olha, você já imaginou a infelicidade desse homem? Sem domínio nenhum. É o pior estado que um homem pode chegar, uma pessoa pode chegar, é esse tipo de possessão. É quando uma pessoa ela é anulada pela possessão demoníaca. Esse, queridos, é o pior estágio de uma pessoa. Quando você vê uma pessoa endemoniada, ela chegou no pior estágio da vida de um ser humano sem Deus. Ela está completamente tomada pela ação demoníaca, a ponto de até as suas faculdades serem tiradas. Ela não responde mais por si. Ela não tem mais controle das suas ações, da sua mente, da sua fala. Ela não tem descanso. E esse homem estava assim há muito tempo. As pessoas tinham medo dele, né? Mas o versículo 15 aí, de Marcos 5, vai nos mostrar, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, ou seja, não está mais, vestido em perfeito juízo, e temeram. É interessante isso aqui, queridos, porque eles tinham medo do homem endemoniado, e agora ficaram com medo também. Por quê? Porque o impacto que isso causou neles foi grande demais. Ninguém podia chegar perto desse homem. Era um tormento. Ninguém passava perto. Ele atacava as pessoas, não só a si mesmo, mas aos outros. Todo mundo tinha medo, ficava com medo de chegar perto dele. Não vai lá não, que ele é maluco, está endemoniado. Ele está com uma legião. Não é isso que o texto diz? Uma legião se refere aqui, queridos, a um agrupamento de soldados romanos. Quando uma legião romana chegava e se acampava em uma cidade, acabou.
O povo daquela cidade já sabia, já era. Estamos perdidos, não adianta nem lutar. É a nossa destruição total e completa. Dentro desse homem havia uma legião de demônios. O que é mais forte? Uma legião de demônios ou uma legião romana? É claro que uma legião demoníaca tem infinitamente mais poder do que uma legião de soldados romanos, que era considerada a maior força militar e de resistência naquela época. Quem podia lutar contra esse homem? Ninguém. Ninguém. Mas Jesus chega e simplesmente manda embora. E quando eles vêm ao encontro de Jesus, ouvindo, a notícia chega até eles, então eles se aproximam de Jesus e encontram aquele homem que vivia rasgado, louco, gritando, se ferindo e tirando a paz de todo mundo, vestido em perfeito juízo ali com Jesus. E eles ficaram apavorados. Isso causou o quê? Um impacto profundo neles. Então, vejam que um homem que é alcançado pela graça de Deus, ele tem a sua vida transformada. E a sua transformação, ou a transformação sofrida em sua vida, causa impacto naqueles que estão ao seu redor. Em alguma medida aqui, nós estamos falando de um grande problema que estava envolvido. Aquele homem, a vida de Saulo, mas, em certa medida, todos nós, queridos, ao sermos transformados pelo Senhor, necessariamente, algum impacto nós precisamos promover na sociedade ao nosso redor. Dependendo da sua condição, esse impacto pode ser muito grande ou numa menor medida, mas sempre causará um impacto. Principalmente aqueles que estão ao seu redor, mais diretamente envolvidos com a sua vida. É impossível, gente, você ter um encontro com Jesus e agora, nessa nova vida, você não causar nenhuma interferência àqueles que estão ao seu redor. Há mais exemplos na Bíblia. Nós falamos aqui desse homem que era um gadareno, né? Um gadareno que foi atacado, ou que atacava as pessoas, né? Lá na região de Gadara. Mas Lucas 8 vai nos falar de uma outra transformação também muito bonita que acontece, embora associem a figura aqui de Maria Madalena a uma outra ocasião, mas nós já sabemos aqui por Lucas, se os irmãos olharem o capítulo 8 de Lucas, versículo 2, você vai ver que Maria Madalena foi uma mulher que sofreu também uma grande transformação na vida dela. Saíram dela quantos demônios? 7 demônios. Estava melhor aqui que o gadareno, né? Que tinha uma legião, essa aqui tinha 7 demônios, mas já é uma possessão terrível. E teve a sua vida transformada, era uma prostituta. E foi transformada pelo Senhor e impactou a sociedade naquela época com o seu testemunho. Então, são alguns exemplos que a gente tem aqui. Eu separei um outro exemplo aqui também que trouxe impacto em Lucas. Lucas 19 fala de um homem que causou um grande impacto na sociedade ao seu redor, embora ele tenha sido bem pequeno, que era Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano. E a conversão dele foi algo tão dramático, tão forte, foi tão surpreendente, que houve até murmuração das pessoas contra Jesus e contra ele. Jesus se uniu a um publicano, que é o pecador da pior espécie para um judeu. Era equiparado a samaritano. Samaritano e publicano estava tudo no mesmo saco, dentro do contexto da sociedade daquela época. E é esse homem, queridos, que é alcançado pela graça salvadora de Deus e tem a sua vida totalmente transformada, ao ponto de dar a metade do que ele tinha para os pobres, não é isso? Eu dou metade dos meus bens lá para aqueles que são pobres. E o restante, ele vai dizer, né, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Será, irmãos, que um cobrador de impostos daquela época tinha roubado alguém, defraudado alguém? Acho que não, né? Olha, eu acho que Zaqueu, nessa noite, nesse jantar com Jesus, nesse encontro com Jesus, teve a sua vida tão mudada que ele ficou assim, quase sem nada. Perdeu praticamente tudo. Porque metade dos seus bens foram doados. E com o que sobrou, ele falou: eu vou agora regularizar a minha situação com todos aqueles que eu roubei. E eu vou devolver 4 vezes mais, não apenas o que eu tirei. Não vou pagar a quantia que eu roubei, não, vou dar 4 vezes mais, porque a lei mandava fazer isso. Você devolver 4 vezes mais. Então dá para imaginar, queridos, esse homem trocando tudo que ele tinha, todos os seus bens, todas as suas riquezas, por um tesouro ainda maior. E isso causou uma grande admiração na vida daqueles que estavam ao seu redor. Então, isso aqui é algo muito bacana de a gente ver. Um outro exemplo que a gente tem agora em Atos, eu separei aqui esse último exemplo para a gente terminar, é do carcereiro lá em Filipos. Lembra dele? Que chicoteou Paulo e Silas, que prendeu e amarrou Paulo e Silas lá num tronco. E, de repente, à meia-noite, eles cantavam, davam louvores a Deus, houve um terremoto lá na cadeia, as portas se abriram, as trancas caíram, e quando o carcereiro viu aquilo, puxou da espada para se matar, e Paulo, na mesma hora, falou: opa, para aí, não faça nada contra você, porque nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. O carcereiro respondia com a sua própria vida pelos presos. Ele seria morto se alguém tivesse fugido. E ele, para antecipar essa punição de Roma, o que ele faz? Ele: eu vou me matar, é melhor morrer pela minha própria mão do que por Roma. E Saulo diz: não, está todo mundo aqui. E ele prega o evangelho para aquele que o feriu, agrediu, que estava impingindo a ele sofrimentos terríveis. E aquele homem que havia arrebentado as costas de Saulo naquela noite foi usado por Deus para lavar os vergões das costas. Foi batizado e recebeu uma nova vida. Então, é algo impactante, não é verdade? Um homem assim, considerado assim um inimigo, um homem cruel, ser transformado, ele causou um impacto em toda aquela cidade. E, irmãos, se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que foram transformadas. Então, é impossível, queridos, para a gente fechar aqui, é impossível um homem ter um encontro com Deus e não ser impactado na sua vida e impactar aqueles que estão ao seu redor. Essa é a mensagem que a conversão de Saulo nos traz aqui. O tempo que ele ficou em Damasco foi suficiente para surpreender as pessoas de 2 maneiras. Tanto com o seu testemunho público de fé em Cristo Jesus, com a sua nova postura, quanto a admiração que as pessoas tiveram ao ver que aquele homem sofrera uma transformação que só poderia vir de fato de Deus. O que ele estava pregando deveria ser de fato verdade, porque é impossível um homem tão odioso a Cristo, aos crentes, passar por uma transformação radical e agora está defendendo o que ele veio condenar e prejudicar. Então isso causa espanto, causa admiração, a ponto das pessoas ficarem aqui até confusas. E aí? Para que lado que a gente vai? O que está acontecendo? O que eu perdi, né? O que está acontecendo para que esse homem agora está diante de nós defendendo aquilo que ele condenava? Esse homem era terrível contra os crentes e agora está defendendo o Evangelho de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, é impossível, ao olharmos para a história de Saulo, é impossível nós ignorarmos esta verdade. Todo cristão, todo homem transformado pelo Evangelho, ele causa um impacto à sociedade na qual ele está inserida. Ele causa, no mínimo, impacto àqueles que estão ao seu redor. Mas sempre
ele vai causar um impacto necessário na vida de alguém. A não ser que ele esteja no Polo Norte, do lado do urso polar, né? Pregando lá no Polo Sul para os pinguins. Não tem ninguém ao seu lado. Mas se ele está inserido num contexto de uma sociedade, as pessoas necessariamente verão uma mudança na sua vida, ainda que estas pessoas não conheçam o seu passado, a sua vida pregressa. Mas conhecendo a sua postura hoje, elas verão Cristo na vida daquele homem ou daquela mulher. Que Deus nos ajude, né? A expressarmos e a manifestarmos também esta realidade de transformação àqueles que estão ao nosso redor, à nossa sociedade, ao nosso bairro, onde nós estivermos inseridos. Amém? Semana que vem nós veremos a terceira característica de um homem que foi transformado, é que ele vai se fortalecer, ele vai progredir. Saulo ele vai crescer na sua caminhada espiritual. E aí nós veremos então todo esse cenário dele indo para a Arábia, voltando, recebendo um conhecimento do Senhor, aprendendo o evangelho do próprio Senhor, né? e levando a palavra de Deus a mais pessoas. Ok? Vamos orar então e agradecer a Deus por essa noite, pelo estudo que nós tivemos.